Então, eu vou chamar agora a doutora Maria Isabel Miorim de Moraes, médica da Fiocruz e do Hospital Salgado Filho. Senhor procurador, doutor Pablo, colegas. Bom, eu fui oncologista de 1980 até 2013. Nesse intervalo, em 93, eu abracei a questão do tratamento sem sangue. Devo dizer a vocês que não tenho religião, sou apenas uma médica. Não tenho nenhum conflito de interesse para dizer o que digo. Então, é uma pena que o doutor Turíbio ainda está aí. Doutor Turíbio, para quem trabalha na questão do sangue, é como se o senhor me dissesse que a 1021, que foi feita em 1980, antes da Constituição de 88, ela não tem pressa de ser revisada, e o que eu acho muito triste, porque o que eu tenho são, sim, pacientes torturados. E a gente, como fizemos rápido uma comissão, tortura nunca mais, já penalizamos tudo, enfim. Por que temos isso? E eu acho que aí a culpa é das nossas, me perdoe, entidades médicas e da nossa legislação. Porque nós não discutimos e achamos que é algo que foi escrito em 1980, quando nós tínhamos outra visão dos direitos humanos, quando nós tínhamos uma outra visão da medicina, não urge o tempo, mas para aquele que está lá no pronto-socorro, urge. Eu, a partir de 2006, toda vez que eu chegava nesses momentos de discutir, vinha alguém e dizia, e aquele pobre médico que está com o paciente na emergência? Disse eu, vou para a emergência. Em 2006, eu dei uma virada na minha vida e fui fazer emergência. E isso é que me habilita, hoje, a ser supervisora de preceptoria no curso de urgência e emergência do Hospital Salgado Filho, que é um hospital que respeita os direitos das pessoas e que não teve nenhum óbito nos últimos 2 anos de testemunha de Jeová. Porque o que eu gostaria de discutir, senhor procurador, não é a questão de indicação de transfusão ou não, qualidade de sangue, eu não gostaria de discutir isso. O que eu discuto é o seguinte, são pessoas que têm o direito de estarem organizadas em sua religião, cujo dogma é não abster-se do sangue, não tomar sangue. Então, eu até acho muito construtiva essa discussão da qualidade do sangue, porque dar sangue, por que não dar? Mas não quero perder e nem targiversar. Eu quero discutir o seguinte, eu tenho um grupo de pessoas que a Constituição permite que se organizem, porque permite que tenham salões do reino, que tenham publicações, e não permite que elas sejam tratadas como devem quando ficam doentes. E eu devo dizer a vocês que nesses 23 anos que caminho com esse assunto, eu me aposentei do Instituto Nacional de Câncer em janeiro de 2014 e de lá para cá não teve semana que eu não tivesse que ir atender um paciente testemunha de Jeová que tivesse em conflito em algum lugar no estado do Rio de Janeiro. E com isso eu até fui fazer um outro curso, eu fui fazer um curso de diplomacia, política internacional para mediar conflitos. Porque vejo, não, verdade, eu sou, entre as minhas titulações, eu sou pós-graduada em política internacional. Porque eu fui fazer diplomacia, porque o meu problema não era chegar lá, a primeira abordagem não era dizer, vamos fazer sangue ou não, era dirimir um conflito. Agora vocês imaginem a cena, o doente lá deitado, a família com medo, e os testemunhas de Jeová, eles são pessoas que espelham exatamente a população brasileira. Eles vão para o SUS, eles são do SUS, são pessoas até estudiosas e bem organizadas, porque a organização as ajuda a serem assim, mas eles precisam muito que a gente tenha uma resposta para essa questão. Então, em cima disso, eu gostaria de discutir já a questão do direito humano como um cidadão. O testemunho de Jeová, ele é um cidadão. Se os homens não querem o serviço militar, bom, isso é um problema dele.
não está escrito que ele perde a cidadania. Não perde a cidadania. Então, somos todos cidadãos, estamos no SUS ou no plano de saúde, o que seja. Então, o que acontece? Eu tenho ali adultos capazes. Eu tenho um paciente que precisa ser visto como um todo. O meu paciente precisa ser visto como uma pessoa completa, que inclui a religião dele. E algumas pessoas me perguntam assim, Isabel, qual é a razão do sucesso do seu tratamento quando você trata um paciente? Eu digo a Bíblia. Ah, que isso, Maria Isabel, está ficando louca? Não, porque eu faço com que ele reencontre dentro de si, através da leitura da Bíblia. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Me dá um pouquinho d'água. Através da leitura da Bíblia, eu peço a ele que reencontre as razões da sua recusa. E aí eu cumpro uma questão. Eu viro para ele e digo o seguinte, quando eu digo, procure a sua Bíblia, eu digo o seguinte, eu digo a ele, procure, na realidade, as causas por que o senhor não quer tomar sangue. E ele, quando ele se reencontra na Bíblia dele, ele chega e vira para mim e diz assim, não, no dia seguinte eu pergunto, mas o senhor não quer mesmo tomar sangue? Não, não quero. E aí começa-se o tratamento. A diretriz do tratamento sem hemotransfusão me parece que é bastante simples. Início precoce. Tem que se ter um início precoce. O que acontece com o testemunho de Jeová? Ele chega no pronto-socorro, e hoje eu sou médica de pronto-socorro, cumpro as minhas 40 horas e mais 12 lá no Salgado Filho, porque trabalho domingo, trabalho de segunda a sexta e trabalho domingo, na emergência, e ele chega lá e diz assim, ó, e eu estava num outro hospital, e no outro hospital não fizeram nada comigo. Mas que horas que o senhor se machucou? Que horas que o senhor sangrou? Ah, tem 2 dias, tem 12 horas. Então, a primeira questão é fazer com que nós tenhamos, enquanto classe médica, enquanto equipe de saúde, e eu acho que aí não são só os médicos, é a equipe como um todo, ela precisa ter um compromisso com o início precoce desse tratamento. E eu só consigo fazer isso se eu reconhecer ele como um cidadão. Se eu tiver empatia, eu consigo. E neste ponto, as entidades médicas não têm, talvez, explicitado que os testemunhas de Jeová são cidadãos e que têm direito de terem escolhas. O médico tem direito de ter as suas escolhas, mas naquele momento, cabe ao médico, como sua grande questão, como aquilo que engrandece a profissão, é tentar estudar para resolver o problema. Ah, Maria Isabel, num país de 220 milhões de habitantes, você quer que eu me preocupe com 1,8 milhão de habitantes? Quero sim. Acho que é pertinente. Então, eu acho que é muito importante que se faça isso. O seguinte, prevenção das complicações. Algumas vezes o médico diz assim, então, tá bom, doutor, eu não vou fazer sangue, mas a senhora vem aqui, para a gente evitar problema. Às vezes eu fico indo, durante uma semana, a São Gonçalo. Para quem não sabe onde é que é, eu tenho que passar a ponte. E eu trabalho o dia inteiro, quer dizer, então eu vou de noite, vou na véspera do carnaval, eu rodo o estado do Rio de Janeiro, só fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, porque se nós tivéssemos uma atitude juridicamente organizada, as entidades médicas estivessem apoiando essa questão e tivessem que não deem a resposta, mas nos digam, estamos estudando, nós poderíamos ter programas. Porque eu tenho que chegar aqui para vocês e dizer o seguinte, eu não tenho conflito de interesses, mas as minhas evidências não são A. As minhas evidências, infelizmente, são C e D, que são artigos isolados e opinião de especialista. Por quê? Porque eu não tenho espaço no Brasil para poder fazer a nível de SUS, eu poder fazer um trabalho, dizendo o seguinte, não, vamos ver, não damos sangue para os testemunhas de Jeová e pareamos um outro caso semelhante que tenhamos dado sangue, e vamos ver o que é. E, por último, é a questão da deshospitalização adequada. Deshospitalização adequada, para mim, é o seguinte, o paciente chegou a um hematócrito de 16. Vocês têm que lembrar, e aí volto a insistir que a nossa discussão não é sobre
indicação de transfusão de sangue. Eu estou discutindo um grupo especial de cidadãos brasileiros que tem uma organização religiosa que cuida da vida deles. Tanto que quem me conhece sabe que se alguém entrar no meu consultório e disser assim, não quero sangue, meu senhor, o senhor veio no lugar errado, eu não tenho nada que ver com essa história de sangue. O senhor é testemunha de Jeová? O cara diz, não, eu só não quero sangue, porque eu ouvi dizer que a senhora é boa nisso e tal. Não, eu não posso lhe atender. Por quê? Porque eu só trato sem sangue aqueles que têm um direito constitucional. Porque o meu problema é cumprir a Constituição. Então, vejam bem, se nós tivermos um programa onde a gente possa entender que os testemunhas de Jeová têm o GVP, Grupo de Visita de Pacientes. Eles têm um grupo que, se eu acionar ainda internado, esse grupo vem e fica fazendo visita para o paciente, para ele não se sentir sozinho. Vocês querem melhor na humanização do SUS do que isso? Eu tenho uma organização que me permite, olha, eu quero alguém 24 horas com esse doente aqui no SUS. E a congregação se organiza, me desmintam se eu estiver errada, a congregação se organiza e vai. Aí eu chego e digo assim, meu hospital talvez não tenha eritropoietina. A Coli chega, eu digo assim, veja com a Coli. A Coli, em 2 horas, coloca dentro do hospital que eu pedi, e eu realmente trabalho muito com esses pacientes. Hoje em dia eu não faço mais oncologia. Eu hoje em dia faço as minhas funções públicas e de SUS e trabalho com pacientes que não tomam sangue por um direito constitucional. Né? Se um dia houver outro grupo, eu não chamo só de testemunhos de Jeová, porque um dia vai que vem um outro grupo que a Constituição permita, eu tenho que respeitar. Então, vejam bem, o que acontece? Nós hoje conseguimos dar um atendimento adequado, mas eu que tenho já alguns anos de medicina, já fui do Conselho Regional de Medicina, Dr. Pablo foi comigo do primeiro grupo de tratamento sem sangue, lembra-se, Dr. Pablo? Nós fomos juntos, eu fui da Comissão de Bioética do Conselho, então eu preciso estar lá e dizer para um médico, pode fazer que eu garanto. Mas a senhora garante? Garanto. E aí o que eu faço? Eu deixo o meu telefone e o médico tem a liberdade de me ligar e eu já disse a ele que eu garanto. Não, nunca ninguém precisou me ligar. Porque, na realidade, o índice de mortalidade da indicação adequada e do tratamento adequado da eritropoietina é um índice de mortalidade muito pequeno. Aí vocês vão me dizer o seguinte, bom, mas e se tiver aquele caso que o doutor Guilherme colocou? E um esmagamento de pelve? Senhores, esmagamento de pelve, aquela fratura por explosão, aquilo ali não tem jeito, me perdoem. Aliás, se for testemunha de Jeová, talvez tenha. Porque o que é o primeiro princípio da cirurgia do trauma? O doutor Sisson, que é o especialista em trauma, mas é tentar minimizar aquele problema. Então, eu trabalhei no Hospital Adão Pereira Nunes como clínica. Fui chefe de clínica lá. E lá nós estávamos na beira de uma estrada. Quantos casos eu peguei? Não lembro de nenhum que tenha saído. E não eram testemunhas de Jeová. Porque lá, como existe um certo conflito, então eu sempre pedi assim, não, vamos tentar resolver de outra forma, quer dizer, todos morrem, porque morrem, senhores. A medicina não é dona da resposta da vida e da morte. Infelizmente, não é dona da resposta. Então, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, no momento que nós tivermos abertura para que os médicos procurem métodos que possam substituir a transfusão de sangue nestes pacientes. Porque eu não estou pedindo ninguém, eu não estou dizendo aos senhores que eu quero acabar com a transfusão de sangue. E receito transfusão de sangue do mesmo jeito que receitava para os que não são testemunha de Jeová. Eu sou responsável pela sala amarela e lá, se tiver que fazer sangue, vai tomar. A não ser que ele me diga, doutor, eu sou testemunha de Jeová. E a deshospitalização adequada que eu falo é o seguinte,
o hematócrito é de 16, por exemplo, que é 1/3 do adequado. Bom, o hematócrito de 16, tá, mas tu vai liberar um cara do SUS com hematócrito de 16? Não. Eu estou liberando um paciente que tem um grupo de visitação, que tem uma estrutura atrás dele, que eu digo assim, ó, tem que tomar açaí todo dia. E não pode ser açaí do Amazonas, tem que ser açaí do Pará, porque tem mais ferro do que o do Amazonas. E eles trazem. Já tem um fornecedor lá na Ceasa. Gente, a gente ri agora, mas a angústia é muito grande. Ou então, vou falar alguns, assim, já devo ter 1 minuto, né? Veja bem, vou falar, por exemplo, eu cheguei num hospital em São Gonçalo. Em São Gonçalo, cheguei lá no hospital e quando é caso oncológico, eu adoro, porque aí eu volto à minha especialidade. Aí fui lá, o doutor, uma mulher com câncer de estômago, metástase pulmonar, metástase em tudo, no fígado. O doutor me disse assim, tenho que operar esse estômago. Eu falei, doutor, mas o senhor quer operar? Não, preciso operar. Eu preciso operar. E ela estava, claro, um câncer gástrico sangrando, devia estar com uns 18, 19 de hematócrito. Eu falei, não, doutor, então vamos fazer o seguinte, eu convenço a família e o senhor opera agora, aproveita que eu estou aqui. Né? Isso é normal, era um hospital público. Era uma sexta-feira, 4 horas da tarde. O que o doutor disse? Diz, não, mas aí não sou eu que vou operar. Eu falei, não, doutor, mas se é urgente, se a morte dela vai advir do fato de que o senhor não pode operar, porque ela está sem transfusão de sangue, então vamos operá-la, não é verdade? Vamos abrir esse centro cirúrgico? Não. Agora eu não posso, porque eu tenho uma outra eletiva, tenho outra, enfim. Não ia operar a doente. Aí sentamos de novo e conversamos, eu expliquei câncer gástrico, expliquei tudo, dei uma aula para ele. Aí convenci ele que a chance que ele tinha de salvar aquela mulher era 0. Que ela merecia cuidados paliativos, que, aliás, é uma outra questão que a gente discute lá na Fiocruz, nos cuidados, na parte de direitos humanos, que é uma outra discussão imensa também. É o que tratar e quem tratar. Né? Então, o doutor se convenceu e não precisou operar. Uma outra história, essa não é do SUS, eu vou ter que contar uma história para vocês de clínica particular. Uma senhora, o doutor Ricardo até conhece esse caso, uma senhora foi ser operada de uma lesão gástrica. Aí o médico, ela disse ao médico, eu não tomo sangue. Aí o médico, o cirurgião, disse à paciente, procura o Ricardo e pergunta quem é aquela médica que sabe tratar vocês. Aí ficou me procurando, porque eu também, trabalhando tanto, sou uma pessoa meio inalcançável. Sei que a senhorinha esperou uns 15 dias, aí conseguiu me ligar, eu fui na casa dela, ela estava com 19 de hematócrito. Começamos a eritropoetina, discordo de quem diz que a eritropoetina não funciona e que deve ser a última medida. É a primeira medida, porque a gente tem que ativar essa medula e antes de operar, a gente tem que saber como é que essa medula responde. Porque se eu não souber, como é que eu vou depois da anemia estabelecida, num nível de risco de vida, eu posso decidir essa terapêutica? Não posso. Eu já tenho que ter, aí como tratar. Nós temos que nos preocuparmos com a questão. Pronto. Resolvido isso aí, começamos a eritropoetina, tal história, ela é de Belém do Pará. Aí foi fácil pedir o açaí de Belém do Pará, e aí fizemos, mas funciona melhor mesmo. Resolvemos. Ela entrou na cirurgia com 33 de hematócrito. Eu falei ao cirurgião, que é um colega, até lá do hospital, depois ele disse assim, eu sabia que era tu, mas mandei pelo outro caminho, que era para saber se eles iam te encontrar mesmo. Ele é meu colega de plantão. Aí o colega entrou e eu disse, olha só, ela vai sair da cirurgia com 20, no máximo 22, porque não tem como. Ela saiu da cirurgia com 20. Foi para o CTI e caiu, e aí um dia chegou a 13. No 13, aí, como ele já sabia, já estava usando a eritropoetina, enfim, tudo que era necessário, ele mandou me chamar
Eu aumentei este hematócrito a 16 e mandei a paciente para casa. Porque eu estava com uma doente no CTI, estavam entrando casos suspeitos de H1N1 e ela tinha 83 anos. O cirurgião me falou essa semana que ela foi ao consultório dele com 30 de hematócrito, feliz, e ela não rompeu com a consciência dela. Porque a gente tem que entender que talvez para um jovem romper com as suas crenças seja fácil. Quantos já rompemos? Já caiu o muro de Berlim, já desceu Dilma, já subiu. E aí estamos nós ainda, suportamos isso. Mas o idoso que acreditou, teve uma crença, até a sua idade mais avançada, ele não suporta que a gente faça isso. É uma questão de respeito ao ser humano. Né? Então, eu acho que eu consegui, talvez de uma maneira atrapalhada, porque eu costumo dizer que esse trabalho de tratamento sem sangue me fez recuperar a alegria da medicina, porque a oncologia eu já tinha estudado muito, o suficiente para não me encantar mais. Mas a questão do tratamento sem sangue trouxe um novo oxigênio, porque eu devo dizer para vocês o seguinte, quando eu sou chamada para dirimir um conflito, eu não sei o que o doente tem. Então eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que estar preparada para dirimir o conflito daquela patologia. Né? Então é difícil. Quando você é um médico que fica andando para tentar resolver e fazer com que o direito da pessoa seja respeitado, você tem que estudar muito mais. Então, a esta causa, foi o que me deu alegria de agora. Com essa idade, eu ainda continuo tão animada como estava há 10 anos atrás. Então, eu só gostaria de trazer essa discussão aos jurídicos e dizer o seguinte: talvez eu entenda a segurança jurídica necessária para tudo. Agora, mas bom, uma resolução de 1980, eu pensei que até a gente ia discutir aquele nosso parecer que foi retirado de 1994, que em 98 ele foi simplesmente retirado e disseram o seguinte, no Conselho Regional de Medicina: pode botar a polícia na porta e transfundir. Que isso? Né? E é isso. E alguns colegas me trazem o parecer. Que número é o parecer, doutor? Tu lembra? Não, eu sei que o 61 é o nosso. Doutora Marisabel, o tempo. Então, tá. Pronto, acabei meu tempo. Não, eu acabei meu tempo, me perdoem, eu sou uma entusiasta com isso, e é a grande ocasião em que eu tenho de defender aquelas pessoas, usuárias do SUS, porque até que a nível privado a coisa é muito mais fácil, porque eles têm escolha. Agora, no SUS, se ele entrar lá no hospital Dom Pedro II, a única pessoa que pode ir lá ajudar eles é quando eu pego o carro e vou até lá. Porque senão não tem. É isso que eu queria que o senhor refletisse, que os senhores refletissem, senhores procuradores. Obrigado. Muito obrigado.